Olá, crianças, tudo bom? Continuando então a explicação de português. Agora nós vamos para a página 211 do Ler e Escrever. Lá vocês vão encontrar um quadro para vocês preencherem. Neste quadro, eu vou mostrar aqui para vocês, é o quadro comparativo dos dois contos. Quais contos são esses? O Entrando no Quarto Misterioso, que a gente já leu, e o conto A Velha de um Olho Só, tá certo? Então, aqui nesse quadro, ele pede o seguinte: recursos usados para criar suspense. Então, vocês vão voltar ao conto. É legal que vocês façam um conto por vez. Não façam os dois juntos, para não misturar, né, os acontecimentos do conto na cabeça de vocês. Então, vai fazer o conto 1, então faça ele até o final. Preencha todos os campos do quadro do conto 1. Quando vocês acabarem, aí sim, vai para o conto 2 e faça a leitura do texto, ok? Então, a dica que eu dou aqui para vocês, em recursos usados para criar suspense, seria quais as palavras. Quando a gente fala em recurso, a gente quer dizer qual palavra ali que o autor utilizou para criar aquele suspense, certo? Então, um exemplo que eu dei, que eu coloquei aqui para vocês foi: de repente a luz se apaga. É o sinal do quê? De que algo vai acontecer, algo misterioso vai acontecer. Ou, por exemplo, a luz fica piscando, você já tem aquela sensação de não saber o que está acontecendo, que é um suspense, e um pouco de medo também, tá bom? Então, lá no conto, leiam, comecem a grifar as palavras que vocês encontrarem e tentem se imaginar naquela situação. Será que naquela situação eu teria medo? Será que naquela situação seria um suspense que eu não sei o que vai acontecer depois, né? O que será que vai acontecer depois, tá bom? O próximo, isso vale para os dois contos, tá? Então, a dica é para os dois, certo? Mas vocês vão fazer um por vez. Próximo, recursos usados para assustar. Recursos seriam as palavras, certo? Que palavras que ele usou para poder assustar, para criar essa sensação de medo, tá bom? Durante a leitura do texto. Então, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês foi sensação de que alguém aparece. Então, um exemplo, se lá no texto o autor coloca que você sentiu um calafrio, que um dos personagens sentiu um calafrio no corpo, isso quer dizer que o personagem estava com medo, certo? Então, vocês vão analisar certinho e vão escrever as palavras. Geralmente, os recursos usados para assustar são coisas ou fatos sobrenaturais. Então, sempre vai ter algo sobrenatural ali presente na narrativa, certo? Próximo. Recursos usados para a descrição dos personagens. Então, que recursos, né, o autor utilizou para poder descrever esse personagem, certo? Então, um exemplo aqui, né, de palavras que ele pode ter usado é se os personagens são alto, magro, corajoso, valente, tá bom? Então, vocês leem certinho e grifem. Grifem primeiro, pode grifar de outra cor. Vocês podem usar uma cor para cada recurso que está pedindo aqui no quadro. Assim fica mais fácil de identificar o que é cada coisa. Próximo, recursos usados para a descrição do ambiente. O ambiente é o local onde está se passando a história, certo? Então, a dica são as palavras que o autor utilizou para descrever detalhes do ambiente. Um exemplo, o tamanho dos cômodos, as cores da parede, o que tinha naquele cômodo, certo? Que palavras ele usou para descrever o conto. O que tinha ali em cima da mesa, como era o chão, o rangido da porta, tá bom?
Recursos usados para marcar o tempo. Isso vocês já fizeram, né? No outro quadro comparativo, também naquele esquema gráfico, mas aqui vocês podem olhar com mais atenção novamente para o conto. E eu coloquei aqui para vocês, né? Palavras usadas no texto que marcam o tempo. Então, se tem hora, se tem data, a palavra um momento também quer dizer um tempo naquele dia, tá certo? Então, tem palavras que, a não ser hora e data, também podem marcar o tempo, fazer essa marcação do tempo. Pode não ser um tempo exato, certo? Mas vocês vão conseguir identificar ali no decorrer do texto se aquela palavra está dando indícios de tempo pra gente, tá bom? Chegamos ao fim da apresentação e espero que as dicas tenham ajudado vocês. Caso tenham dúvidas, voltem à leitura do texto inicial para que vocês possam ir eliminando as dúvidas e qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, caso vocês não tenham conseguido tirar as dúvidas sozinhos, tá certo? Beijos e até a próxima aula.